Boa noite a todos. Muita paz, muita luz, muita sabedoria para todos. Que nos abençoe Jesus em mais esta noite. Que continue nos abençoando, protegendo-nos, guiando-nos, inspirando-nos, para que possamos nós, tal qual pedimos a vocês, desempenhemos os nossos papéis de colaboradores das vossas tarefas. Como dissemos, somos os filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus, considerando como aflitos a humanidade como um todo, porque não temos particularidade no nosso trabalho e no nosso auxílio, e viemos para que vocês possam, como disse a Simone, completar a vocês as partes que vocês não conseguem, instruí-los nas partes aonde vocês encontram maiores dificuldades. Por isso que normalmente quando nós terminamos as nossas orientações, nós normalmente perguntamos se vocês têm dúvidas, até se vocês tiverem dúvidas. Eu queria que vocês que estão aqui próximos fossem claros e desinibidos para perguntarem, porque eu sei que é inovador para vocês. Se vocês perguntarem, talvez a população do mundo seria um número infinitamente pequeno, que diria a vocês que tem um plano com Deus, que tem um projeto com Deus, porque isto não é do hábito ainda do humano. Mas, tal qual vocês têm o hábito da alimentação, da respiração, da higiene, terão vocês um dia o hábito do plano de vocês com Deus, com a espiritualidade, ou com aquilo que vocês nomeiam, da forma que nomeiam, com a crença que vocês possuem. Então eu venho hoje como o irmão da fé, porque para vocês fazerem um projeto, vocês precisam adquirir muita fé, muita confiança, muita certeza que vocês podem, como disse o nosso amigo, um projeto que vocês nunca realizaram na vida de vocês. Por mais que vocês sejam da área de exatas ou vocês sejam da engenharia, por mais grande que você tenha feito um projeto, você ainda não realizou um projeto desta envergadura, que é um projeto com Deus, um projeto da alma, não da psique, um projeto que se não mede com régua, com esquadro, com compasso ou com ferramentas da geometria convencional a vocês. Este projeto, ele tem como a régua o amor, como compasso a solidariedade, como o triângulo a perseverança, como o esquadro a sabedoria. E assim vocês podem nomear da forma que vocês acharem melhor as ferramentas. Mas antes, eu quero dizer algo muito importante, simples demais que uma criança sabe. Mas acredito que vocês encontrarão algumas resistências na montagem deste projeto. Nós demos a vocês estes 30 e poucos dias
Mais ou menos isto. Para vocês refletirem sobre. E como disse a Simone, que está faltando alguns atributos para esse projeto. Então eu quero dar algo a vocês muito importante, muito simples, porém, vai mexer o intelecto, vai mexer a mente, vai mexer o coração. Por quê? Tão simples que acredito que todos vocês que estiverem nos ouvindo neste momento, porque você foi chamado, de alguma forma, um dia nós falaremos sobre o chamado. Então, se você está ouvindo isso hoje, amanhã, ou daqui uma década, é porque o chamado chegou, o chamado bateu, ou aquilo que vocês chamam o tempo de Deus chegou. E você vai estar ouvindo, vendo o que nós estamos informando a vocês. Então eu quero dizer para vocês que tal qual, eu vou usar um exemplo bem comum na vida de vocês. Se vocês fazem uma torta com vários ingredientes, acreditamos nós, porque eu estou falando num tema que o meu amigo mencionou sobre o projeto de Deus, e eu me propus a colaborar com o meu entendimento, com a limitação do meu amigo aqui, mas com a maior boa vontade de todos nós, para que vocês comecem a entender a caminhada de vocês, para que a partir de hoje, se vocês querem ir para a direita, vocês não vão mais para a esquerda. Se vocês querem ir para a esquerda, vocês não vão mais para a direita. Se vocês querem ir para frente, que vocês não voltem para trás. Se vocês querem voltar para trás, que vocês não vão para frente. Porque é muito isso que acontece na vida de vocês, por vocês não terem noções seguras que aponte o caminho sem dúvida, que aponte o caminho sem incertezas e que você possa caminhar sempre em direção do objetivo, para que não aconteça aquilo que outros colegas têm dito, que é 2 passos à frente, 1 atrás, mas às vezes acontece 1 passo à frente, 2 atrás. Então no projeto com Deus, ele só vai subir, ele só vai crescer, mas precisa que vocês se paramentem, saibam que essa construção, ela tem as implicações, talvez podemos dizer, tal qual uma construção comum, que tem que ter certos cuidados. Quem conhece a área da construção sabe que é uma série de cuidados que tem que se ter com hidráulica, com elétrica, com estrutura, com cobertura, com tudo. Eu estou tentando jogar essas ferramentas para que o cérebro de vocês copiem, memorizem essas informações. Então, tal qual vocês fazem uma torta. E se vocês colocam 3 ou 10 ingredientes na torta, depende da inspiração, ou por que não dizer às vezes do poder financeiro das pessoas. Mas tem um detalhe. Acredito eu, se eu estiver errado, vocês me corrijam. As senhoras que são hábeis cozinheiras, eu conheço a habilidade de vocês. Ninguém coloca numa torta que ela está fazendo para oferecer para sua família ou para os amigos que visitam. Ninguém coloca um ingrediente estragado. Coloca? E aí vem o que vocês precisam fazer. No projeto com Deus, não pode ter energias que não sejam de Deus.
Estão começando a perceber para onde nós estamos indo? Por quê? Porque tal qual a torta não ficará saborosa, talvez até traga algum desconforto, alguma enfermidade. O plano com Deus, com velhas energias, com velhos hábitos, com velhas crenças, com a energia da escuridão, não vai prosperar. Tal qual você não consegue segurar uma estrutura com a madeira podre, você também não pode traçar um perfil de libertação, de salvação com ideias podres, com sentimentos podres. Vocês começam a perceber que quando o Zaider fala para onde vocês vão, vocês não podem ir desse jeito. Então, tal qual, mais importante talvez seja do que o projeto com Deus, ou como será a estrutura desse projeto com Deus, principalmente a você que fez a fala, Simone, você será, como vocês falam, a bola da vez. Pode ser você, Simone, tem problemas? Pode sim, não tem problema não. Que Deus te abençoe a suportar, que será de grande exemplo e valia. Recompensaremos você de uma forma que não lhe pese os nossos questionamentos. Então, como disse a Simone, não podemos, aliás, mais importante do que é o projeto com Deus, é com que vocês vão fazer. O que vocês vão apresentar para montar esse projeto, que não cabe nos comportamentos que a maioria da humanidade ainda possui. Não estamos aqui, em hipótese nenhuma, falando da perfeição ou da santidade. Não estamos aqui falando dos deslizes, dos insights, dos atos falhos da memória. Estamos aqui falando de algo muito sério. A intenção do mal. O que nós não queremos, não podemos, temos que orientá-los que não entram nesse projeto, a intenção do mal. Porque é lógico, se você às vezes acidenta-se com um carro, ou se você se queima com algo, é instantâneo, às vezes vem algumas emoções não tanto elaboradas para o bem, mas isso são instintos, que é diferente da intenção. Que você faz algo sabendo aonde vai chegar e o que vai acontecer. Estamos falando desta questão, da intencionalidade do uso das velhas energias. Está claro para vocês? Se alguém não está entendendo o raciocínio, por favor, peça para o Gerson, ele intercede por vocês, para que vocês fiquem com este esboço. Isto aqui é um anteprojeto. Nós estamos fazendo um anteprojeto. Para vocês rascunharem, para vocês começarem a tirar do até então projeto aquilo que vocês já sabem, que não tem como entrar num projeto desse com essas energias, com essas ferramentas. É como se tentasse fazer um projeto com um lápis sujo, com um lápis que não estivesse apontado. Embora hoje se usa muito mais as ferramentas da mídia, né, Gerson, para fazer. Mas eu estou dando exemplo que a maioria das pessoas que não são especialistas na área podem compreender. Então, nesse projeto com Deus, é importante que vocês façam uma reflexão.
como vocês estão? Como vocês estão na vida? Como vocês estão no dia a dia de vocês? Quanto da maldade ainda é incontrolável para você? Quanto da revolta, da mágoa, da tristeza, da frustração, da decepção? Então essas ferramentas, elas não cabem no projeto de Deus. Para fazer esse projeto e trabalhar nele e executá-lo, não para o outro, mas é para você. Por isso que não dá para você pedir para ninguém fazer esse projeto. Esse projeto ele é seu. E é você que vai viver dentro desse projeto. É você que vai ter o resultado deste projeto. E por que nós estamos aqui falando desse projeto com Deus? Das ferramentas que vocês... Eu estou dizendo do que vocês não podem ter. Mas é inversamente proporcional. Todos os sentimentos que são negativos, vocês pegarem os sentimentos positivos, essas são as ferramentas que vocês vão usar. Do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, do temperamento, da mansitude. Essas são as ferramentas que vocês vão usar para construir o projeto de vocês com Deus. Por quê? Porque vocês já fizeram algo que eu não sei o quanto vocês compreendem que vocês já fizeram, o quanto vocês já caminharam. Isto é de virar os olhos para muitos religiosos, provavelmente até colegas do grupo que vocês fazem parte, mas nós entendemos isso com muita tranquilidade. Sabemos que é assim. Então eu queria dizer para vocês, para animá-los nesse projeto, que vocês realizaram algo sem um projeto proporcionalmente planejado. Vocês realizaram algo inusitado, que essa terra nunca viveu. Vocês já ouviram outros colegas de outras fontes, de outros canalizadores, falarem superficialmente, mas eu vou dar uma conotação mais própria, mais profunda e mais encorajadora para vocês, para que vocês saibam quanto vocês são, quanto vocês podem. Porque na velha energia, o que se fazia? Somente criticar um ou outro, somente ver os defeitos um dos outros. Como foi dito para vocês em outro momento, quantas pessoas acordam de manhã e vão até o filho, ou a esposa, ou quem vive no convívio familiar, e vai até o outro, abraça e diz: eu te amo, você é uma pessoa muito importante. Eu estou feliz por ter você como pai, como mãe, como filho. Então não é do trato de vocês. Muitas vezes, quando vocês despertam, porque nós acompanhamos a história da humanidade, mas se vê cobranças que está atrasado, que não fez aquilo que devia ter feito, que não levou aquilo que devia ter levado, que algo, a maioria, ainda vibra na velha energia, e quando desperta de manhã, não desperta dentro do amor de Deus, porque ainda vocês não acostumaram a ter o dia e a ter a noite sentados no colo de Deus, sentados na presença de Deus. Mas é normal, não estamos criticando, só estamos fazendo uma correlação para que vocês entendam o passado, o presente e o futuro. Que isso que estamos fazendo é um planejamento para o futuro. E que vocês têm muita qualidade. E quando eu digo isso para vocês, vocês fazem uma rememorização, dá para vasculharmos os escaninhos da consciência e as pessoas pensando: por que eu não faço isso? Eu deveria fazer, é tão simples, é tão fácil acordar e dizer ao outro: olha, eu te amo, você é muito importante, que bom que você existe. Temos nossas diferenças, temos nossas convergências, mas nós estamos aqui, somos nós. Bem ou mal somos nós, a família. Bem ou mal somos os esposos e esposas. Bem ou mal somos nós, os filhos.
Não importa. Então eu gostaria de vocês começassem a refletir. Essas são ferramentas. Você pode começar todo dia de manhã. Falar, mas por que você veio me abraçar e falar que me ama? Porque você nunca fez isso na vida, mas é que agora eu estou fazendo um projeto com Deus. E neste projeto com Deus, eu preciso tirar os velhos hábitos. Que é levantar cedo reclamando que você está atrasado. Não, reclamando que você não fez tal coisa ontem. Reclamando que hoje você teria que fazer tal coisa, mas você não vai fazer com certeza, como sempre fez a vida toda. Porque no projeto com Deus, eu não posso fazer reclamações. Ah, mas então como vai acontecer? A vida vai ficar, os outros vão ficar... Não. Tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer com amor. E quando vocês fazem com amor, o outro reconhece. Mesmo que você cobre que ontem, talvez o marido esqueceu de trazer o pão ou o leite. Talvez o marido cobrar a esposa que ontem ela esqueceu de deixar uma roupa pronta ou coisa parecida. Ou talvez reclamar que o filho fez algo que não estava do agrado. Mas vocês fazerem com amor. Então não dá para começar um projeto com Deus se vocês não começam um dia com Deus. Vocês começam a perceber a seriedade, Gerson? Por quê? Porque não vai funcionar. Se vocês continuarem acordando de manhã como um explosivo dentro de casa, fazendo com que todo mundo saia correndo, ou saia revoltado, ou saia de cabeça baixa, ou às vezes nem toma o seu café ou o seu leite, porque alguém falou algo que feriu a pessoa. E aí vocês vão aprender a falar com amor, porque nós vamos estar lá. Nós dissemos várias vezes para vocês, nós não estamos aqui, nós não estamos na sua casa, nós não viemos de 2005 e voltamos de 2000, não. Nós estamos aqui, aonde? Em todo lugar, em todo tempo. Então se vocês quiserem, como nós já dissemos nas primeiras orientações, que vocês não estão fazendo regularmente, de pelo menos 3 vezes por dia, vocês sentarem-se 10, 15, 20 minutos, aquietarem-se e falar, Deus, tem algum emissário do Senhor que quer trazer alguma inspiração, que quer trazer alguma mensagem, ou que quer me dar uma energização para me ficar mais calmo, mais tranquilo, ou mais tranquila? Isso faz parte do projeto de Deus. Então, Simone, essas são as ferramentas. São ferramentas que você conhece todas elas. Todas elas. É que às vezes, Simone, o martelo está empoeirado. O alicate está tudo sujo de graxa. Né? A chave de fenda está toda espanada. Então vocês sabem as ferramentas. Então eu quero que vocês, da forma de vocês, eu estou dando sugestões, mas vocês podem fazer algo parecido. Então, Simone, as dúvidas que você tinha, você vai perceber que até o final deste encontro, você vai falar assim, irmão, como você chama nós? Amigo, irmão, meu amigo. Amigo da fé. Agora sim, porque a sua caixa de ferramentas, Simone, tem tudo o que você precisa para fazer o projeto com Deus. Só que elas estão talvez um pouco apagadas, um pouco esquecidas, um pouco abandonadas, ou talvez tenha outras ferramentas que não servem para o projeto de Deus e está dentro da mesma caixa. Talvez você use muito essa ferramenta, mas ela não é para o projeto de Deus, ela é para um outro projeto, que é contra Deus, se podemos dizer. Então, eu acho que no primeiro momento, Simone, abra sua caixa de ferramenta e veja se só tem ferramenta que serve no projeto de Deus. Tire todas as ferramentas que não é para o projeto de Deus. E você sabe qual é. Ou não, Simone? Pode responder. Não, sei sim, com certeza. Eu acho que o primeiro passo é exatamente esse que você falou, né? Separar as ferramentas e tirar o que não faz parte.
não dá para fazer o projeto, né? Sim, perfeitamente. Tá vendo como você tá achando a facilidade no projeto? Então, eu queria dizer para vocês que é muito simples, mas eu diria que ele é desafiador. Por quê? Porque vocês estão habituados com a velha energia. E o que nós estamos falando vem do amor de Deus, vem da luz, vem da compaixão, vem da bondade, vem do acolhimento, vem da paciência. Nós não estamos aqui falando de Deus. Nós estamos aqui, como disse nossos amigos, e eu também já disse isso outras vezes, nós estamos emanando a vontade de Deus para aqueles que desejam. E os que não desejam? Tudo bem. Não vamos odiá-los por isso. Vamos amá-los ainda mais. Vamos inspirá-los ainda mais. Porque, como dissemos no outro dia, num pomar de 100.000 laranjas, tem a laranja que amadurece primeiro e tem outra que é a última. Então existe uma sequência, tal qual para a humanidade. Cada um a seu tempo. Cada um no tempo de Deus. Então nós sabemos respeitar o livre-arbítrio daqueles que não aceitam, daqueles que não concordam. Então eu gostaria de dizer para vocês, no projeto de Deus, vocês já sabem, eu queria fazer essa pergunta, vocês já sabem o que não cabe no projeto de Deus? E vocês já sabem as ferramentas que usa no projeto de Deus? Alguém tem dúvida aqui ou na mídia? É isso, né, Jesus? Quem está nos ouvindo, na live, quem está nos ouvindo. Então vocês sabem as ferramentas que são usadas? Tem alguém que tem alguma dúvida? Quanto às ferramentas que vocês vão usar para o projeto? Não. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar depois. Então eu gostaria de dizer para vocês que esse projeto de Deus é um projeto que vocês já fizeram algo inusitado. O que é inusitado? Porque nós, com tanta veemência, com tanta talvez até insistência para alguns, estamos nos posicionando, estamos nos detalhando, estamos meio que direcionando aqueles que querem para o caminho da libertação e para o caminho da salvação. Porque vocês fizeram algo, aqueles que conhecem a história da humanidade, que sabe que desde, eu vou pegar um tempo que é comum para quem é do cristianismo, quando começou as tribos lá de Israel, as 12 tribos, elas viviam em guerra, de judeu com filisteu, com saduceu e todos, tribos contra tribos. Isso vem até a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer um resumo bem simples, porque eu quero que vocês copiem a ideia do que vocês fizeram. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial foi o grande marco de um povo querendo conquistar e escravizar, quando não exterminar a outra tribo, a outra nação. Então nós tínhamos um cenário até 1945 que era sempre um povo querendo conquistar outro povo, um povo querendo saquear outro povo. E isso vem desde as tribos de Israel, para não delongarmos mais tempo, até a Segunda Guerra Mundial. Então eu gostaria que vocês pensassem no que vocês fizeram. Porque é muito comum, eu olho às vezes, entendo tranquilamente, mas eu queria que você, só lembrar vocês, quando vocês dizem, quando está escrito lá, né, na Bíblia, que o cidadão disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Nós entendemos. Mas raciocinem vocês.
que lugar você se coloca quando o seu Salvador vem diante de você e você se coloca indigno de recebê-lo. Eu não estou falando da temática, eu estou falando da psique, do rebaixamento do nível espiritual que esse ser se colocou. Que ele poderia falar assim, olha, eu sou o que eu sou, o senhor sabe muito bem, como falou o centurião de Cafarnaum, que ele era um soldado. Então, quando a pessoa diz, eu não sou digno que entreis na minha morada, ela rebaixa, abaixo daquilo que Deus colocou, que ela é um filho de Deus. Eu estou falando isso para vocês entenderem o psiquismo, a história, o que foi feito e o que é o plano de Deus para vocês agora. Então nós podemos raciocinar que até 1945 ou 40, 50, não temos uma data fixa, podemos talvez até levar um pouco 60, 70 na época da Guerra Fria. O que nós tínhamos? Vou fazer um paralelo. Não tomem isso como números exatos. Se a Terra tinha 7 bilhões de pessoas nessa época, metade estava pensando em conquistar os mais fracos, saquear os mais fracos, escravizar os mais fracos, dependendo da situação, matando principalmente os homens e deixando as mulheres e as crianças para escravo ou para outras coisas. Então vocês imaginem, se tinha metade de 7 bilhões e meio pensando em saquear, em conquistar, a outra parte estava com medo de ser conquistada. Então vocês imaginem o torpor, o medo que isso gerava na psicosfera da Terra, aonde não se tinha paz, aonde não havia paz. Não precisa dizer dos grandes conquistadores, não precisa nem falar nomes dos grandes homens que tentaram tomar conta do mundo. Vocês pensem um pouco, se, vou usar um exemplo mais comum que todo mundo conhece, a história de Napoleão, Gengis Khan. Os outros povos que estavam sendo invadidos, sendo mortos, sendo violentados, sendo saqueados, sendo queimados, sendo crucificados, sendo decapitados. O medo que esse povo, quanta maldição, quanta vingança não planejou essas pessoas que morreram. Quanto ódio não teve os pais que viram seus filhos decapitados, os filhos que viram seus pais decapitados, vendidos, trucidados de várias formas. Então eu estou dizendo para vocês, havia um cenário até 1945, aonde metade pensava na conquista e metade tinha muito medo de ser conquistado. Vocês conseguem entender o cenário? Imaginem isso. E aí vem, após a Segunda Guerra, a União Europeia. A Europa toda se une para começar um tempo diferente, aonde todos os países se comprometem a nenhum invadir o outro país para subtrair, seja o ouro, seja o petróleo, seja qual for. Então isso houve um rebaixamento. E hoje, nenhum povo, olhem o raciocínio, olhem o que vocês fizeram, olhem o quão grande vocês são, porque tudo que foi dito para vocês até hoje é que vocês têm um karma, que vocês são pecadores, que vocês devem, que vocês têm que sofrer, que vocês têm. Sim, vocês têm. Mas é algo que vocês são. Filhos de Deus. Então toda vez que alguém disser para você, mas você fez isso. Sim, mas eu sou filho de Deus. Existe outro lado da história. Não fique no lado das trevas, da sombra, do karma. Ele tem que pagar, ele tem que sofrer. Porque na outra vida eu fui, eu tenho que ser.
Estamos dizendo para vocês sobre libertação, sobre salvação, sobre um projeto. Porque Deus tem um projeto. Vocês, nós, somos parte do projeto. Então, raciocinem. Se num período, se considerarmos a Primeira e a Segunda Grande Guerra, num período, vamos chutar um pouco mais até 70, em 50 anos, dentro do parto espiritual. Já que estamos falando do parto, eu quero usar um exemplo. Vamos pensar que a mãe está em trabalho de parto. Nesses 50 anos, o bebê apareceu. O médico, a parteira, já vê a cabeça, já vi a cabecinha do bebê, o bebê já está saindo. Então vocês fizeram isto. E a maldade, se podemos dizer, das trevas, perdeu força sobre vocês. Acreditem se quiser. Raciocinem comigo. Se vocês não concordarem, me corrijam. Porque se estamos aqui é como irmãos, para amá-los, para nos respeitar e para crescermos juntos. Respeitamos que vocês nos chamem de anjos, de mentores, do que vocês quiserem. Mas ficamos felizes quando vocês nos tratam como irmãos. Porque é assim que eu os trato. Então eu gostaria que vocês reflitam. Todos sabem hoje que a maior potência mundial em poder bélico são os americanos, ou os Estados Unidos da América. Reflitam vocês. 50, 100 anos atrás, era uma história. Hoje, se o governo americano fizer um anúncio dizendo que ele quer invadir qualquer país que ele se interesse, talvez este país, Brasil. Se ele disser, vamos invadir e vamos conquistar o Brasil e vamos inserir o Brasil como nosso, porque nós temos armas, temos poder e nós vamos conquistar esse país. O Brasil vai viver sobre a égide nossa. Vocês acham que o povo americano apoiará esse presidente? Hoje não. Não. Por quê? Porque não é mais como antes. A ganância, o poder, a força, a energia da escuridão, que nós podemos tratar mais como uma cegueira espiritual. Por que cegueira? Porque quem age na sombra não sabe da consequência que vai ter lá na frente. E quando você age na luz, você sabe o resultado que terá na frente. Então reflitam um pouco. Em 50 anos, deixou o planeta Terra, a humanidade Terra. Eu sei que tem algumas pessoas pensando, mas se tal país fizer isso. Sim, pode ter país minúsculo que tem esta ideia. Mas os outros países, a Organização das Nações Unidas não permite. O que isso nos diz? A grande maioria da Terra é o bem. Um bem que nunca existiu nesse planeta. Que todas as vezes que existiu os fortes na história da Terra, os fracos foram oprimidos. Foram dizimados, foram de várias formas trucidados, escravizados, mortos. E hoje não há a mínima possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque vocês mudaram. Vocês brasileiros, vocês americanos, vocês argentinos, vocês russos, vocês de todos os países do mundo. A grande maioria. Eu estou falando aqui das regras, não das exceções. Então vocês pensem como a Terra está linda, como a Terra está maravilhosa, sem essa ganância de conquistar o outro,
e sem esse medo de ser invadido. Não existe um país que esteja com todo o seu exército na fronteira com medo do país vizinho vir. Hoje o medo da fronteira é do corona, que é o bichinho que não dá nem para segurar. Mas vocês percebem quanto vocês caminharam? Quanto vocês cresceram? Quanto vocês melhoraram? E por que o nosso grande, querido e amado amigo, que não pensem vocês que ele não está nos ouvindo, Francisco Cândido Xavier, instruído por outros irmãos que os assistiam, disse a vocês: se até a data de junho de 2019 o planeta não entrar numa guerra de destruição em massa, com certeza, com elementos nucleares, vocês terão merecimento. A humanidade terá merecimento. Então quem fez isto foi vocês. Deus ajudou, Jesus ajudou, a mãe ajudou, nós ajudamos milhões de seres. Mas se vocês tivessem, para aqueles que são mais entendidos da arte da guerra, podemos dizer a vocês, foi dado a vocês, falou, olha, vocês têm um paramento nuclear. Se vocês quiserem destruir, vocês podem se destruir. É como um pai fala para um filho, filho, você vai na rua, você pode frequentar umas boas amizades, mas tem também a droga, tem o crime, tem tudo que não é bom. Você escolhe. E aí o filho volta e ele não escolheu as drogas, o crime ou coisas negativas. Então vocês, como humanidade, como irmandade, como grande família, com o poder da destruição. E eu quero que vocês reflitam algo que eu acredito que vocês nunca pensaram. Vocês sabem na mão de quem estava. Nas mãos de quem estava o poder de explodir este planeta, ou parte do planeta. Não estava na mão de Francisco Cândido Xavier. Não estava na mão de Madre Teresa de Calcutá, nem na mão de Buda, nem na mão de Gandhi, nem na mão de Francisco de Assis. Estava na mão de homens potencialmente tendenciosos ao erro e ao acerto. Mas, com a graça de Deus, das grandes almas que olham para este planeta, guiados pelo Cristo, mesmo estes homens, tido em alguns momentos como extremamente maus, se vocês conhecem a história, vocês sabem do que eu estou falando, eles não optaram pela destruição da humanidade. E como disse o nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, o merecimento chegou para que vocês, longe da prepotência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas com um amor puro no coração, possam dizer para vocês que vocês venceram. Vocês passaram um grande desafio. E por isso, agora, nós achamos que é tempo de dar uma maior importância para aquilo que vocês vieram para a Terra, para evoluir, para melhorar, para superar o karma, para vencer o karma, talvez para sair daqui sem karma. Porque vocês conhecem vários mecanismos neutralizadores do karma. E que vocês merecem
que vocês têm condições, mas que se vocês não fizerem como a torta de vocês, de olharem o que vocês vão colocar na torta, se vocês colocarem um ovo podre na torta, vocês vão perder. E se podemos dizer, há um tempo para fazer a torta, porque se você largar uma torta feita durante vários dias e não colocá-la para cozer, assar, ela vai estragar. Ela tem um tempo para ser assada, nem menos nem mais. Então o tempo de Deus chegou, a luz de Deus chegou, o amor de Deus se manifesta, sempre manifestou, mas nós estamos dizendo manifestou fora da escuridão. Por isso que nós estamos dizendo para vocês, vocês não podem levar para o projeto de Deus coisas da escuridão, sentimentos da escuridão, tratamentos da escuridão. Se vocês não mudarem a forma de tratar a sua família, os seus filhos, os seus iguais, os seus próximos, vocês vão ter problemas com o projeto. Talvez vocês não cheguem. E é por isso que nós estamos dizendo para vocês, tirem essas coisas. E o Zayder vai falar para vocês, talvez, num desses dias próximos, sobre a mediunidade de vocês. Sobre a mediunidade de vocês. O que é? Como vocês são na casa, no trabalho, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Tem alguma outra ferramenta? Tem um monte. Então nós vamos pensar assim, é muito fácil saber quem vocês são. É só entrar nos documentos que vocês têm e a gente vê a conversa, o tratamento. Muito cuidado, vocês precisam ter muito cuidado. Com o quê? Com a política. Com as brigas políticas. Vocês como cidadãos, pouco, é só raciocinar, pouco vocês podem chegar diante do presidente e falar pessoalmente, fazer uma crítica e ficar. Então é importante que você tome a sua atitude na hora da sua votação. Abstenha-se de quem está certo, de quem está errado. Já foi dito para vocês, todo mundo que tem um partido fechado, ele está limitado e não pode compreender outras coisas. Ele está cego. Quem tem uma doutrina cega, ele é impedido de conhecer as outras coisas. Então, o que nós queremos dizer para vocês, para podermos encerrar. Simone, se você quiser, a partir de hoje, não vai faltar mais ferramentas, porque você sabe todas as ferramentas que você deve usar para fazer o seu projeto. Só de você tirar aquelas que não são úteis, já é um grande passo. E que todos vocês possam realizar esse projeto. Podemos, num outro momento, com mais tempo, responder às perguntas de vocês, às questões de vocês. Mas vocês vejam só como é fácil servir a Deus. Se você souber fazer uma torta, você já consegue servir a Deus. Se você sabe fazer uma torta, e aquele que fala, mas uma torta é muito complicado, então faz um omelete, que a receita é a mesma. Se você pôr algo estragado no omelete, você não vai ter um omelete. Mas se você souber fazer um omelete, você sabe fazer um projeto para Deus. E aí eu queria dizer para vocês, o projeto, para ele existir, ele precisa funcionar. Porque não existe um projeto onde você não faz a casa, o prédio. Tal qual o projeto de Deus, ele precisa ser funcional. E aí vem a parte mais gostosa, que alguns de vocês já fazem isso. Que é acordar com as ferramentas do projeto. Acordar com amor, com ternura, com alegria, com satisfação, com realização, com aceitação, com entendimento, com não julgamento, com a relação pacificadora.
Então eu queria que vocês começassem a partir de hoje. Se você acordou e está mal-humorado, fala, não, eu não vou levantar mal-humorado. Eu vou parar, eu vou orar, eu vou ouvir uma música, eu vou fazer qualquer prática. Pegue as ferramentas do projeto. E aí vocês começam a acordar com Deus, a tomar café com Deus, a ir para o trabalho, como nós já falamos antes para vocês, mentaliza o caminho todo para iluminar o seu caminho. Se tiver algum obstáculo, se tiver algum inimigo, se tiver alguma armadilha que possa ser ou desintegrada, ou destruída, ou afastada, ou que possa ser mostrada a você, para que você não caia naquela armadilha. E aí eu queria dizer para vocês, que são amantes de Deus, da divindade, não se limitem a fazer apenas até onde vocês vão. Vou dar um exemplo da cidade de vocês. Se você vai até o centro da cidade e você mentaliza a luz até o centro da cidade, mentalize essa luz atravessando a cidade, conhecendo as ruas que vocês conhecem, até sair ao outro lado da cidade. Aquele que mora deste lado pensa vir até o centro e aí ele ilumina até o outro lado da cidade. E aí esse que mora daqui, aquele que mora lá. E aí vocês vão ver um bailado de luz na cidade? Sim, mas principalmente dentro de você. Porque nós queremos que você seja luz. Porque nós já dissemos isso. Vocês não são pessoas. Os nomes que vocês têm, vocês não são. Nós não somos. Eu não sou o irmão da fé. Eu sou um filho de Deus. E vocês também são filhos de Deus. Então, para ver se o projeto está funcionando, no final do dia, vocês vejam quantas vezes durante o dia você usou as ferramentas do projeto. Que é fazer tudo com Deus. Tudo com Deus. E ver como Deus se manifesta naquilo que vocês estão fazendo. Muita paz, muita luz, muito amor e gratidão. E espero que vocês sejam grandes, como que faz na torta? Assadores. Grandes assadores. E que eu possa vir comer uma torta um dia com vocês, somente com os ingredientes de Deus. Amém, amém e amém.